Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Na noite de ontem aconteceu a noite mais importante do cinema no ano, que são os Oscars. E a noite conseguiu ser previsível e conseguiu surpreender ao mesmo tempo. A cerimônia desse ano aconteceu um pouquinho mais tarde do que de costume devido às Olimpíadas de Inverno que aconteceram nas últimas semanas. E eu vou abordar as grandes marcas que foram quebradas e as maiores surpresas da 90ª edição do maior prêmio do cinema. Eu vou rapidamente abordar todos os ganhadores e depois eu vou listar os fatos mais interessantes. Na categoria de melhor curta-metragem, o prêmio ficou com The Silent Child. Na categoria de melhor curta animado, o prêmio ficou com Dear Basketball. E agora, além de ser um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, o Kobe Bryant também é um ganhador do Oscar. Na categoria de melhor documentário em curta-metragem, o ganhador foi Heaven is a Traffic Jam on the 405. Na categoria de melhor documentário, o prêmio ficou com Icarus da Netflix, e a Netflix está se dando muito bem no quesito de documentários, enquanto ela ainda não está se dando muito bem em filmes, longa-metragem. Documentário é uma área que ela tem se destacado bastante, até porque é muito mais barato. Geralmente é muito mais barato você comprar um documentário de qualidade ou até mesmo você financiar um documentário, você financiar uma equipe para ir para tal país fazer um filme diferente. Então eu acho que nisso a Netflix está conseguindo se dar muito bem, o que é um bom caminho para eles começarem a investir cada vez mais em filmes mesmo. E a festa ontem também foi da América Latina. O filme do Chile, Uma Mulher Fantástica, estrelando uma mulher transexual, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, o que foi uma surpresa para todos, acabou até dando origem a uma gafe do Rubens Evald Filho, que falou algumas besteiras quando essa mulher entrou no ar. Na categoria de melhor animação, talvez a previsão mais certeira da noite é que Coco ganharia o prêmio, o que realmente aconteceu. A Pixar se sedimenta cada vez mais como uma grande ganhadora nessas categorias e em 9 ocasiões a empresa ganhou o prêmio e em outras 3 ocasiões a sua irmã de estúdio, Disney Animations, ganhou o prêmio. Os únicos filmes da Pixar que concorreram ao Oscar e perderam foi Monstros S.A. para Shrek e Carros para Happy Feet. Na categoria de melhores efeitos visuais, o ganhador foi Blade Runner 2049. Eu votei no filme Planeta dos Macacos: A Guerra porque é um filme que utiliza muito melhor os efeitos especiais, que precisa muito mais dos efeitos especiais, mas a academia tem essa mania de dar o prêmio de efeitos especiais para o filme de maior prestígio que também utiliza grandes efeitos especiais, como aconteceu há alguns anos com o filme Ex Machina, que não merecia nem de longe ganhar em termos de efeitos especiais de filmes como Star Wars, mas é um filme excelente do Alex Garland, é um filme quase perfeito na minha opinião, é um dos poucos filmes que eu dou 5 estrelas, está entre os meus filmes favoritos, mas dizer que aqueles pequenos detalhes de efeitos especiais que eles colocam na Alicia Vikander vale como um Oscar de efeitos especiais, para mim foi um absurdo. Eu acho que Blade Runner seria merecedor do Oscar de efeitos especiais se o Planeta dos Macacos: A Guerra não tivesse fazendo parte desse Oscar, mas de qualquer forma foi o filme escolhido, é um filme extremamente aclamado, que não trouxe uma bilheteria tão grande assim, o que geralmente amolece o coração também dos membros da academia em anos mais recentes. O Oscar de melhor mixagem de som ficou com Dunkirk. Eu já admiti aqui no canal que eu não gostei tanto assim de Dunkirk, e várias pessoas vieram me abordar a respeito disso, a respeito da minha opinião de Dunkirk, e muitas pessoas falaram que assistiram no cinema, gostaram muito e depois assistiram em DVD ou Blu-ray e não gostaram tanto assim. E o próprio Christopher Nolan falou na época que mais do que os outros filmes dele, esse filme Dunkirk era um filme que precisava ser visto no cinema. Eu acabei não tendo tempo, eu acabei não assistindo na época que ele saiu no cinema, então eu admito que eu não posso fazer uma avaliação com excelência da qualidade do som do filme, da qualidade da edição de som, da mixagem de som e etc. Mas os filmes do Nolan são sempre muito bons tecnicamente, então eu concordo com essa premiação. E tudo que eu falei na categoria anterior vale para essa categoria também de mixagem de som, porque foram os mesmos indicados e o mesmo ganhador, Dunkirk. O melhor design de produção ficou com A Forma da Água, como já era de se esperar, ganhando de um dos maiores filmes do ano e uma das poucas indicações desses grandes blockbusters, que foi a indicação de Bela e a Fera. E essa próxima categoria, pro horror da minha irmã Thaís e da minha prima Milena, não ficou nas mãos do Rei do Show. A melhor música original ficou com Coco e surpreendeu, não ficando nas mãos do Rei do Show, que era muito esperado, e a apresentação ao vivo foi 10 vezes melhor do que a apresentação da música de Coco. A melhor trilha sonora foi pro filme A Forma da Água e ficou por um dos meus compositores favoritos, o Alexander Desplat. Ele já ganhou o prêmio pelo Grande Hotel Budapeste em 2014 e já foi indicado várias outras vezes. Ele está se juntando ao Hans Zimmer e ao John Williams como um dos maiores de todos os tempos, e todo ano praticamente ele tem uma indicação. Ele chegou a ter 2 indicações no ano que ele ganhou por O Grande Hotel Budapeste.
Talvez outro, dentre esses prêmios mais previsíveis da noite, o prêmio de maquiagem para o filme O Destino de uma Nação, porque eles conseguiram transformar o Gary Oldman no Winston Churchill. Eu tô vendo muitas pessoas desmerecendo o trabalho do Gary Oldman, dizendo que, nossa, mas foi simplesmente o Gary Oldman com uma fantasia, e eu não creio que tenha sido isso. O Gary Oldman, ele sempre entra no papel, e somando isso à maquiagem, ele se transformou no Churchill em diversas cenas desse filme. E é interessante que O Destino de uma Nação funciona quase que como um irmão de Dunkirk, porque eles se passam no mesmo período, só que de lados diferentes do canal. O melhor figurino ficou com o filme Trama Fantasma, que é um filme estrelando Daniel Day-Lewis, que trabalha figurinos, então não foi uma grande surpresa assim essa vitória. A melhor fotografia ficou com Blade Runner 2049, finalmente dando o prêmio para Roger Deakins. Depois de 14 tentativas, finalmente ele levou o prêmio para casa. Agora eu acho que a Amy Adams passa a ser aquela que todo mundo acha que merece ganhar o Oscar, mas não ganhou ainda, depois que o Leonardo DiCaprio e o Roger Deakins já ganharam o prêmio. E para mim o melhor momento da noite foi quando Jordan Peele ganhou o prêmio de melhor roteiro original por Get Out. Para mim foi uma grande surpresa, mesmo muitas pessoas dizendo que isso era uma possibilidade. Eu achei que fosse ficar com A Forma da Água ou com 3 Anúncios para um Crime, que eram os grandes favoritos da noite, mas Get Out ficou com o prêmio, um dos prêmios mais importantes, e na minha opinião é um dos melhores filmes do ano, com certeza. Corra, e quem ainda não conferiu esse filme merece ser conferido por todos. E o prêmio de melhor roteiro adaptado ficou com o filme Call Me By Your Name, Me Chame Pelo Seu Nome, que há alguns meses era o grande favorito, era o primeiro favorito de longe, na opinião de todo mundo, o que mostra que não é tão bom ser o favorito meses antes da premiação, porque a gente analisar recentemente, todos que despontaram como favorito logo no início da corrida não levaram o prêmio. A gente viu Gravidade perder para 12 anos de escravidão, a gente viu Boyhood perdendo para Birdman, a gente viu The Revenant sendo ultrapassado por Spotlight semanas antes da premiação, e principalmente no ano passado La La Land perdendo para Moonlight. Então, ser um favorito meses antes, no ano anterior até, olha, vai ser o filme que vai ganhar o Oscar e ponto final, vai ganhar e acabou, não é uma certeza, muito longe disso. E na minha opinião isso acontece porque quando o filme é um favorito absoluto, muitas pessoas começam a criar um hate em volta do filme e muitos votantes acabam pensando, será que vale mesmo a pena votar nesse filme? Deixa eu olhar as outras opções, e isso acaba dando força para outros indicados que não tinham tanta força assim no começo. Nos prêmios de atuação, nenhuma grande surpresa, todos os atores já tinham ganhado todas as outras premiações anteriores ao Oscar. A Allison Janney e o Sam Rockwell ganharam os prêmios de coadjuvante, enquanto a Frances McDormand e o Gary Oldman confirmaram novamente o favoritismo. A McDormand levou a segunda estatueta depois de Fargo, e o Gary Oldman ganhou pela primeira vez depois de uma carreira ilustre, e muitas pessoas estão falando que ele só ganhou justamente pela carreira brilhante que ele teve, que na verdade quem merecia era o Timothée Chalamet, mas eu não concordo plenamente com isso, porque o Gary Oldman, como eu disse, algumas premiações realmente entrou na mente do Churchill, realmente interpretou muito bem, enquanto o Timothée Chalamet basicamente interpretou um garoto da idade dele, o que não dá para comparar muito bem, porque um foi quase que uma imitação de uma pessoa real, enquanto o outro foi uma interpretação extremamente natural. E o Timothée Chalamet já merece bastante crédito, porque ele foi o indicado mais novo à Academia desde 1939 na categoria de melhor ator. E o prêmio de melhor diretor ficou com Guillermo del Toro, para mim, um diretor excelente, para mim um visionário, um cara que não faz um filme se ele não conseguir botar a estampa dele no filme. Eu até hoje gostaria de ter visto a trilogia do Hobbit, dirigido por ele, e eu tenho quase certeza que a receptividade teria sido muito melhor, porque não teriam acontecido tantas comparações entre a trilogia do Hobbit e a trilogia do Senhor dos Anéis, porque seriam de diretores diferentes, contando histórias completamente diferentes. Talvez não tivesse tido o terceiro filme, que para mim foi o ponto mais negativo, foi o terceiro filme onde praticamente não acontece nada. E eu vi uma entrevista com ele há cerca de um ano, 6 meses a um ano, dele falando sobre A Forma da Água, quando ninguém nem conhecia esse filme, quando na cabeça de muita gente seria um fracasso, porque um homem-peixe se apaixonando por uma mulher e etc. Não era um filme que muitos identificariam como um grande candidato ao Oscar. E ele falando sobre o filme, ele se emocionou, e ele falou que toda noite, todo dia que ele assistia os dailies, né, aquelas cenas que eles filmaram durante o dia, ele chorava assistindo aquelas cenas, de tão emocionante que aquela história era para ele. Então é muito difícil a gente ver um criador tão ligado assim aos seus projetos, e para mim o Guillermo del Toro, mexicano, é um dos grandes merecedores
desse prêmio da Academia e mais uma vez um mexicano ganhando o prêmio de melhor diretor. E muitas pessoas estavam apostando no filme 3 Anúncios para um Crime, mas eu achei que não ganharia porque não foi indicado a melhor diretor. E isso é raro de acontecer, o filme que ganhar melhor filme não ser indicado, mas aconteceu recentemente com Argo, então dificilmente é uma regra inquebrável que jamais aconteceu antes. Outro favorito era Get Out, mas o Get Out tinha uma montanha ainda mais difícil de transcorrer. Desde 1980 que nenhum filme ganhador do Oscar ganha o Oscar de melhor filme sem ser indicado a melhor edição. É uma das grandes métricas que nenhuma pessoa percebe, se o filme foi indicado para melhor edição, se isso indica que ele pode ganhar melhor filme. E desde 1980 que essa regra tem se mantido e não foi dessa vez que essa regra foi quebrada. E A Forma da Água foi somente o segundo filme de fantasia a ganhar o Oscar de melhor filme. Eu vou fazer uma pergunta fácil para vocês: qual foi o primeiro filme de fantasia a ganhar o Oscar? E mais uma coisa que eu fiquei muito surpreso, que eu mesmo tive que conferir para ver se era real, é que foi o primeiro filme na história do SAG Awards que não foi indicado a melhor elenco no SAG Awards, que é o Screen Actors Guild Award. Ou seja, A Forma da Água não foi indicada pelo elenco ao prêmio dos atores, mas conseguiu ganhar melhor Oscar. E muitas pessoas viram isso como uma coisa que anularia completamente a possibilidade do filme de ganhar, porque grande parte dos votantes são atores, mas por alguma anomalia que aconteceu, ou talvez pelo personagem principal não ser um humano, não ser uma pessoa física, eles decidiram não indicar para o SAG Awards, mas indicaram para melhor filme e acabou ganhando, sendo o primeiro filme a conseguir fazer isso desde Coração Valente. E para mim os três grandes ganhadores dessa noite são A Forma da Água do Guillermo del Toro, o Get Out do Jordan Peele e o Roger Deakins. Na batalha entre os estúdios, a Fox e a Fox Searchlight ficaram com 3 indicações por The Post, A Forma da Água e 3 Anúncios para um Crime, enquanto a Focus Features ficou com 2 indicações por Trama Fantasma e O Destino de uma Nação. Outros estúdios como Warner, A24, Sony e Universal ficaram com uma indicação cada um. Agora falando da cerimônia em si, o Jimmy Kimmel para mim é um apresentador ok, eu gosto bastante do programa de entrevistas dele, só que no programa de entrevistas ele sempre tem uma celebridade para se apoiar, uma celebridade para fazer aquele troca, aquele vai e vem, ele faz uma pergunta, o cara responde, ele faz uma piada, ele sozinho dando discursos, fazendo coisas desse tipo, na minha opinião não é tão interessante assim, não se compara com os grandes apresentadores do Oscar. Na minha opinião até a Ellen DeGeneres fez um serviço muito melhor que ele como apresentadora do Oscar, e eu gosto muito mais dele como apresentador do que dela, mas eu acho que o humor dele é muito sutil e muito cru para uma grande premiação. Ele não é um showman, ele não é aquele cara que vai, canta, dança como Hugh Jackman fez, ele não é um comediante de primeira como o Alec Baldwin e o Steve Martin, que tiveram para mim o melhor dos últimos Oscars, aí dos últimos 15, 20 Oscars. Então eu entendo ele ter sido chamado novamente, até pela cagada que aconteceu no final do último Oscar, mas a cerimônia acabou ficando bem repetitiva, ele simplesmente pegava, falava alguma piadinha sem graça e passava para os apresentadores, não teve nenhum momento que o Jimmy Kimmel roubou a cena, e eu acredito que ele foi chamado novamente justamente pelo que aconteceu no ano passado. E eu no decorrer da cerimônia senti que foi uma das cerimônias mais longas, talvez pelo excesso de montagens que eles fizeram. Eu não me lembro de nenhum outro Oscar ter tanta montagem assim e montagens bem longas. Eles juntavam várias cenas de filme, numas cenas bonitas até, são montagens excelentes, mas eu não acho que tantas assim fossem necessárias. E depois eu conferi e realmente foi a mais longa, 3 horas e 50, fazia bastante tempo que não tinha nenhuma cerimônia tão longa assim. Mas no geral eu gostei bastante, foi uma das cerimônias mais previsíveis se a gente analisar todos os ganhadores dos prêmios que acontecem antes do Oscar, dos termômetros do Oscar, como muitas pessoas falam, o que facilitou muito para adivinhar quem ganharia nessas últimas semanas. Então galera, sem mais delongas, o que vocês acharam da maior noite dos cinemas nos Estados Unidos? Qual foi a maior surpresa? Qual foi a maior decepção? Quem deveria ter sido indicado e não foi? Diga nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!